Olá, bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de rituais de pessoas de sucesso. Hoje vamos falar como você ter uma melhor produtividade a partir do momento que você ativa o seu chakra básico. Qual é o seu chakra básico? É esse que se localiza na base da coluna. Ele tem uma relação com o seu lado paterno, ou seja, quando você tem algum emaranhamento no seu sistema familiar paterno, provavelmente, possivelmente, o seu chakra básico está desativado. O chakra básico desativado tem uma outra característica: você não consegue agir massivamente em direção ao objetivo que você tem. Por isso que você não consegue ter uma produtividade satisfatória. Você já viu pessoas que trabalham pra caramba, que você olha assim para essa pessoa e diz assim, de onde essa pessoa tira essa energia? Como é que ela consegue fazer tanta coisa? Eu vivi isso pessoalmente. Quando eu tinha 19 anos, eu estava grávida do meu primeiro filho. Eu estava na faculdade, fazia os trabalhos da faculdade. E ainda estava trabalhando. E aí eu fazia uns trabalhos assim maravilhosos. E eu lembro de uma amiga que chegou para mim e perguntou assim, como é que você consegue, hein? E naquela época realmente eu não sabia como é que eu conseguia, porque eu simplesmente fazia, eu simplesmente não parava para pensar como é que eu faço para conseguir ser tão produtiva, né? Fazer trabalhos de faculdade, conseguir trabalhar. Ela chegava à noite na aula da faculdade, parecia que um caminhão tinha passado por cima dela. E eu chegava à noite, depois de um dia de trabalho, estando grávida, né? Que tem os sintomas da gravidez, enjoo, azia e por aí vai. E estava lá animada, feliz, porque estava na faculdade. Então, eu tinha ali, desde aquela época, esse sentimento de como é bom estar viva, né? Como é bom produzir, como é bom fazer as coisas. Ah, eu ainda tinha tempo de fazer um jornal mensal, chamado Qualquer Coisa, que era para os estudantes de jornalismo, como eu, escrever artigos, fazer reportagens sobre o que eles quisessem para ir praticando ali o exercer do jornalismo. E eu acho que eu não falei, mas eu sou jornalista de formação, por isso que eu sou tão pesquisadora, por isso que eu tenho essa profundidade tão grande em relação aos rituais de como essas pessoas de sucesso agem para elas terem sucesso. Então eu sempre gostei muito de ler e de ir atrás de informação, não somente um lado da informação, mas de todos os lados de uma informação que ocorre. Então eu teve uma época que eu estudei assim profundamente a mensagem subliminar. Então todos os livros que existiam naquela época sobre mensagem subliminar eu devorei. Tive a época de fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso sobre HIV. Eu devorei todos os livros que existiam naquela época acessíveis. Devorei, li tudo ali sobre HIV, fiquei realmente uma especialista nessa área de jornalismo, na área da saúde. Então eu sempre fui assim, sempre tive essa produtividade de chegar na biblioteca e eu literalmente procurava tudo que tinha na biblioteca sobre aquele tema que eu estava pesquisando. E eu ia profundamente e tinha tempo de ler, que era uma coisa que as pessoas perguntavam para mim, como é que você consegue ler? Ter tempo de ler, eu não tenho, nem consigo ter tempo de dormir, como é que eu vou ter tempo de ler? E hoje eu tenho a resposta, depois das minhas pesquisas, depois da minha alta produtividade nos estudos nessa área relacionada aos chakras e o que está relacionado à nossa vida, que tem a relação com os chakras, hoje eu tenho a resposta. Chakra básico ativado. Tive períodos da minha vida que a produtividade caiu? Tive. O que foi que eu descobri? Por que minha produtividade caiu? Que coisa estranha. O que foi que aconteceu? O chakra básico estava desativado. Tinha acontecido ali alguma situação relacionada ao chakra básico e aí eu não estava conseguindo produzir como antes. Mais importante é que você saiba identificar que você tem uma chave. E tem a fechadura. A fechadura que você quer abrir é qual? Da produtividade. Se você identifica, eu não estou produzindo como eu deveria produzir, eu poderia produzir muito mais. Então você
eu vou dar essa chave, que é esse ritual. Vamos lá fazer um ritual agora. Você vai pensar para mim aí. Uma pessoa que você vê, que você conhece, que você percebe que é uma pessoa produtiva. Então, lembrando dessa pessoa aí que é produtiva, eu lembrei agora de Walt Disney. Walt Disney fazia milhares de coisas e não parou um segundo durante a vida dele, né, inteira, assim. Ele foi obrigado a parar, na verdade. Não, aí já é Charlie Chaplin. Mas o Walt Disney não parava de trabalhar, era uma máquina de trabalhar. E outros também que a gente conhece, Steve Jobs, só que eu já não gostava muito ali da metodologia de trabalho de Steve Jobs, mas o Walt Disney é uma figura que a gente vai ler a história dele, ele não parava de trabalhar, ele tinha uma alta produtividade, ele era workaholic, né, viciado em trabalho. Um outro que também trabalhava muito, que me veio agora, Charlie Chaplin. Ele trabalhou muito durante um período de tempo ali, eu acredito que foram cerca de 5 anos que ele trabalhou muito. Ele fez muitos filmes, ele escreveu, ele atuou, ele dirigiu, e ele deu um crescimento enorme ali, que era o sucesso que ele queria, né? Ser um diretor reconhecido. E aí Charlie Chaplin, ele foi obrigado a parar, né? Porque ele foi condenado a fazer apologia ao nazismo, e aí ele teve que ser exilado para a Suíça, e ali ele precisou parar de trabalhar. Mas toda a grande obra de Charlie Chaplin ele fez ali num período intenso de 5 anos. Então foi ali um case, ele é um case de produtividade, né? Produziu muito. Então como é que essas pessoas conseguem dirigir, produzir, escrever roteiros de filmes? Sei lá, ele escrevia um roteiro de filme a cada 3 meses. E aí já ia lá, já era o próprio ator daquele roteiro que ele tinha escrito e dirigia e estava lá editando os filmes, né, com a equipe dele. E eram filmes de sucesso, ou seja, de sucesso que milhares de pessoas no mundo inteiro assistiram e assistem até hoje. Então ele era um homem super produtivo. Então você vai lembrar, não necessariamente precisa ser o Walt Disney, ou Charlie Chaplin, ou Oprah Winfrey, ou Louise Hay, que são as que chegaram aqui para mim agora, ou Marlene Matos, que fazia uma máquina ali da indústria de entretenimento. Ela conseguiu transformar realmente ali Xuxa numa menina, na década de 1980, uma menina que, sinceramente, assim, pelo que as próprias fontes falam, não tinha nada na cabeça, e Marlene Matos foi ali modelando aquele ser humano para que ele pudesse ser um bom produto da indústria televisiva, assim como todos esses outros que a gente vê hoje, mas realmente nós nunca conhecemos alguém com a força tão grande da indústria televisiva brasileira como aquele de Xuxa Meneghel, né, na década de 1980. Então era uma alta produtividade, elas gravavam ali cerca de 3 a 4 programas, entravam madrugada dentro, depois já tinham que viajar em shows, em turnês, né, para o show da Xuxa. Então era uma produtividade altíssima ali, porque Marlene Matos, ela tinha que cuidar não somente de Xuxa, né, mas das Paquitas, que eram crianças, dos Paquitos ali, que eram rapazes, e da parte toda racional, técnica, enquanto Xuxa tinha realmente que ter uma preparação, no caso ali, de estar alegre, estar pronta para dançar, ser feliz. Ó, o conceito de sucesso, hein, para mim, se eu pudesse se eu pudesse ser só feliz, rir, contar piada, esse é o meu sucesso. Então, nos momentos da minha vida que eu tô nessa vibe de só contar piada, de brincadeira, inclusive tô aqui dando aula e tô com um jogo armado, eu tive que parar de jogar para me dar aula, mas daqui a pouco eu retorno aqui com o Banco Imobiliário, eu e meu filho, estamos aqui nos divertindo no joguinho, mas assim que acabar de fazer a aula, a gente retorna aqui para o nosso jogo, para nossa brincadeira. Então, esse é um dos motivos que faz com que eu seja produtiva.
eu dedico um tempo a me divertir, a brincar. Então, primeira coisa para você melhorar sua produtividade, escolha alguém, escreva no papel essa pessoa que você vê, percebe, nossa, essa pessoa tem a produtividade que eu acredito que uma pessoa de sucesso deve ter. E segundo ponto qual é a brincadeira que você vai inserir aí no seu dia, na sua vida, que vai deixar você com o seu tempo mais multiplicado. Isso é um ritual. O Onassis, que foi um grande empresário norte-americano, não estou recordando agora de qual área ele era empresário, ele ia para a praia. Todos os dias ele encontrava um tempo de ir para a praia, porque ele acreditava que todo milionário, toda pessoa bem-sucedida, precisava estar com a cutis, com aquele bronze. Então, ele ia para a praia de manhã e ele dizia que era muito engraçado que quando ele chegava nas reuniões de negócios, nas festas de negócios à noite, o pessoal perguntava: ô Narcis, como é que você tem tempo de ir para a praia, Narcis? Bronzeado desse jeito. E aí ele percebeu que as pessoas começaram a ter mais interesse nele, fazer negócio com ele, porque entendiam que ele tinha cara de rico. Então ele tinha aí uma intenção positiva desse momento de alegria no dia dele, de ficar com essa cara de rico, graças ao bronze, né? Então, cada pessoa de sucesso tem o seu ritual para trazer essa felicidade, para trazer essa alegria. O ideal é que a gente trabalhe com algo que nos traga alegria, né? Na verdade, quando a gente está trabalhando com algo que nos traz alegria, já passou 15 minutos de aula aí, eu não tinha nem percebido. Então é assim que a gente deve buscar se sentir internamente. Então esses dois pontos são super importantes. Agora que você tem o nome da pessoa aí anotado, você vai escrever 3 características dessa pessoa que você acha que faz com que ela seja mais produtiva. Por exemplo, eu falei sobre mim, de ser produtiva. Quais são essas 3 características que eu tenho para ser mais produtiva? Fazer do momento ali da minha produção um momento de alegria. O segundo, tornar simples. Eu sou simples. Ou seja, se eu fosse ainda esperar aqui montar um cenário incrível, fantástico, eu não estaria aqui gravando essa aula para você e você não estaria assistindo a aula, porque se eu fosse muito complicada para fazer as coisas, a gente não ia estar se encontrando agora. Por quê? Porque eu tenho uma enorme quantidade de tarefas para fazer, de cuidar do meu filho de 11 anos, principalmente, que ele precisa de ajuda. Os outros 2, um já está se formando em medicina, o outro já vai se formar em TI, tecnologia da informação. E esse de 11 anos, ele precisa aí de um empurrãozinho, de uma ajudinha na área da educação, das tarefas dele. Então, ocupa um tempo grande do meu dia. Se eu fosse aqui arrumar tudo, vocês não estavam me vendo, porque o meu tempo, ele é dividido de uma forma que é mais importante eu estar cuidando do meu filho. Então, eu estou aqui com vocês porque eu acho importantíssimo nós realmente termos cada vez mais do planeta Terra, no país inteiro, pessoas de sucesso. Porque pessoas fracassadas é um pé no saco. Não tem quem aguente gente fracassada do seu lado. Então, a minha forma de contribuir aqui com o planeta, até mesmo para um curso desse, que muitas vezes sai gratuito aqui nessa plataforma, é uma doação que eu dou para o planeta, para o país, para terem mais pessoas de sucesso, para que as pessoas de sucesso realmente possam se multiplicar cada vez mais e que a gente viva num planeta cada vez mais agradável. É isso que eu quero deixar para os meus filhos e netos, que eles possam chegar nos lugares e realmente ter pessoas ali que são pessoas inspiradoras e não pessoas fracassadas. Pessoas fracassadas são aquelas que realmente desistiram, né? Acham que não adianta fazer nada mais e tchau, e benção, e tá tudo na mão de Deus, né? E Deus lá dizendo: sacode, garota, faz alguma coisa, olha aí, a Dani está falando para você o que você deve fazer e você não faz. Então, escreva aí 3 características dessa pessoa que você acredita que tem uma alta produtividade ou até mesmo uma produtividade que você gostaria de ter para a sua vida.
Você conhece alguém, você vê, nossa, essa pessoa produz como eu gostaria de produzir. Você observa essa pessoa, escreve 3 qualidades que essa pessoa tem, que faz com que caracterize que essa pessoa seja produtiva. Pode ser que rapidinho você já tenha sacado e já pensou nas 3 qualidades, e pode ser que você ainda esteja esperando um pouco, então pause o vídeo, escreva as 3 qualidades, e aí agora vou colocar a mão na massa. Primeira que você vai fazer, você vai escrever num papel inteiro assim, ó, o nome da primeira característica. Eu falei o quê? Alegria, não foi? Pronto, se você vê nessa pessoa que você vê que é produtiva, alegria, quando ela está produzindo, escreva a palavra alegria no papel, grandinho assim, né, ó. Ok, coloque esse papel onde está escrito alegria no chão, e agora você vai lembrar de uma situação da sua vida em que você sentiu alegria, que você vivenciou alegria. Pode ser uma situação da escola, uma situação em casa, uma situação, até uma situação que você acordou, estava sonhando, aí você acordou, estava alegre. É qualquer situação, não precisa ser uma situação de quando você estava trabalhando ou de quando você estava sendo produtiva. Não, é uma situação da sua vida independente dessa característica. Você estava com essa alegria, no meu caso que eu falei, né? Alegria para mim é uma característica de uma pessoa produtiva. Então, agora que você lembrou dessa situação, você vai colocar os 2 pés em cima do papel onde está escrito a palavra e reviver a situação. Então, fecha os olhos, respire, solte o ar, solta os braços, relaxa os braços. Reviva a situação como se estivesse acontecendo agora. Perceba o que tem ao redor, o que você vê envolvido nessa situação, o cenário, as cores, as pessoas envolvidas, os objetos envolvidos, a paisagem. Isso. Se não consegue visualizar, simplesmente vá se permitindo ser guiado pela minha voz. Se permitindo, simplesmente. Então, agora, nessa situação que você está revivendo, o que é que você vê além? O que você ouve? Tem algum som, algum ruído? Alguma música, alguém falando? O que é dito para você? O que você diz para essa pessoa? Ou para essas pessoas? Veja e ouça todo o diálogo, do começo ao fim, em seus detalhes. E como é sentir esse sentimento, essa sensação de estar aí nessa situação? Sinta em todas as células, se espalhando por todas as células, por todo o seu corpo. Ótimo, muito bom. Pode tirar os pés de cima do papel, abrir os olhos. Pegue o papel novamente. Você escreveu aqui a primeira característica da pessoa que você acredita que ela tem uma alta produtividade, uma produtividade que você acha que uma pessoa de sucesso deve ter. E escreva embaixo da primeira característica a segunda característica que você falou, que você escreveu. Então agora lembre de uma situação na sua vida que você sentiu isso, dessa segunda característica. Como eu falei da segunda característica, eu falei que a primeira característica minha
na hora que eu estou produzindo, sendo produtiva, é a alegria. A segunda é a simplicidade. Então, qual é a que você escreveu aí? Então, lembre da situação da sua vida em que você sentiu isso. Pode ser hoje de manhã que você sentiu isso. No caso, a simplicidade. Hoje de manhã eu senti isso escovando os dentes. Então, pode ser essa situação? Sim. Não precisa ser uma situação complexa, nem uma situação marcante. É uma situação corriqueira que veio agora na sua mente. Sua mente já trouxe para você enquanto eu estou falando. Então, coloque os 2 pés no chão, em cima do papel no chão. Feche os olhos, repouse as mãos, os braços. Respire fundo, revivendo essa situação, o que você vê ao redor, quais os objetos, as pessoas, a paisagem, que você ouve, se tem um som de animais, natureza, som musical, pessoas, como é a conversa, se você está conversando com essa pessoa, com alguém, ou com várias pessoas, o que é que elas falam para você. Então agora sinta isso, sinta a sensação desse momento, dessa situação. Imagine que essa sensação preenche todas as células, todo o corpo energético também. Ok, abra os olhos, tire os pés de cima do papel. E agora a terceira característica que você escreveu dessa pessoa que você considera de sucesso e que é muito produtiva. Lembre de uma situação com essa característica, com essa sensação, com esse sentimento. Uma situação que você viveu e que você sentiu isso. Lembrando que, de acordo com a programação neurolinguística, todos os recursos estão disponíveis. Então, se você conhece a palavra simplicidade, você já vivenciou simplicidade. A partir do momento que você vai tomando consciência, se expandindo, crescendo mais na vida, você vai começando a perceber o leque se abrindo dos seus recursos. Só que se você vê uma pessoa de sucesso que tem uma alta produtividade e você vê que ela tem alta produtividade por causa de 3 características, é porque você precisa disso para esse momento. Então lembre dessa situação, dessa terceira característica que você viveu, e você viveu sim, tenho absoluta certeza. Coloque essa palavra dessa terceira característica aqui embaixo da segunda característica, coloque o papel no chão, os 2 pés no chão, em cima do papel, feche os olhos, revivendo essa situação dessa característica. Percebendo o que está ao redor, o cenário, a paisagem, as pessoas envolvidas, as cores. Isso. As coisas. Agora ouça o que tem de som, se tem música, natureza. Muito bom. Sinta isso, sinta o sentimento dessa situação no corpo. E ele se espalha por todo o corpo, acontecendo agora. Muito bom. Inspira e solte o ar. Abra os olhos, tire os pés de cima do papel. Agora eu vou pedir que você, se você não fez com a caneta vermelha, pode ser uma caneta, na minha época era hidrocor, né? Não sei nem se fala hoje hidrocor. Mas é uma caneta da ponta grossa, né? Assim. E você vai escrever, escrevendo por cima de cada uma das características, das 3 características, você vai escrever com a caneta de ponta grossa vermelha, tá? Escreva as 3 características de vermelho no papel, cobrindo mesmo por cima. Então agora coloque o papel no chão, coloque os 2 pés em cima do papel, feche os olhos e comece a perceber que essas 3 características, essa energia envolvida nesse momento agora, ela vai passando pelos seus 2 pés, seu pé direito, seu pé esquerdo, em forma de uma energia vermelha intensa.
e vai subindo pelas pernas, vai subindo pelas coxas e vai ativando o seu chakra básico na base da coluna. Realmente se permita, se abra a receber essa energia que está ativando agora o chakra básico. Muito bom. Muito bom. Pode abrir os olhos, tirar os pés de cima do papel. E a partir de hoje, todos os dias, quando você acordar, você vai deixar esse papel aí do seu lado, na sua cama. Você vai acordar e a primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar os pés, os 2 pés em cima do papel. Você vai acordar, espreguiçar ali na cama. Colocou os pés no chão? Não é no chão, é em cima do seu papel da produtividade. E a partir de hoje você já vai perceber uma grande diferença. Um abraço coletivo, até a próxima aula.